Esses cultos, eles matavam boi, derramavam sangue, faziam uma série de cerimônias, sempre envolvendo sangue, porque sangue é moeda no mundo espiritual e as entidades estão sempre exigindo sangue, que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol, é o Sunday. É o domingo. Então... Vamos falar de Natal, então. É uma data cristã, a gente celebra o nascimento de Cristo. A gente já falou em outras lives aqui, que provavelmente, com certeza não foi dia 25 que ele nasceu, e a gente especulou quando poderia ter sido, mas tem outros aspectos do Natal que a gente poderia falar, né? Eu vejo que tem igrejas que falam para não comemorar Natal, tem igrejas que falam para comemorar. Eu comemoro sempre porque não é pelos presentes, é pela lembrança mesmo de Jesus Cristo, que mudou a história. A prova que ele mudou a história é que a gente está no ano 2023 depois de Cristo. Isso é uma coisa que ninguém pode negar, o quanto ele foi importante. Então eu queria que a gente falasse de Jesus histórico, da importância dele, importância do Natal. Esse é um assunto muito polêmico, inclusive entre cristãos, como você bem sabe, uns são a favor, outros são contra. Eu acho que a gente precisa ir um pouco além disso, porque mesmo comemorando o Natal, eu tenho que conhecer a história, eu tenho que conhecer as raízes. E por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Por que a gente celebra o Natal como a gente celebra, com os artefatos que a gente usa, com a culinária que se consome no Natal? Quais são as raízes disso? Tudo isso é resultado de uma cultura. Então a grande questão seria, por trás de uma cultura há sempre um culto? Então o que estaria por trás da celebração do Natal? Aí você vai ter pastores que não vêem problema nisso, você vai ter pastores que vão chamar celebração de Natal de Babilônia, e a Bíblia te orienta a sair da Babilônia, então não celebre Natal. Mas a divergência toda começa aí, no próprio nascimento de Jesus. Porque 25 de dezembro nunca foi o nascimento de Jesus, como Lamartine também bem sabe. Você pega Lucas 3:23, a gente tem uma referência que diz que Jesus tinha 30 anos quando ele começou o ministério dele. E o ministério dele durou 3 anos e meio. Então você tem poucas referências sobre o nascimento de Jesus, mas você tem muitas referências sobre a morte de Jesus. Jesus morreu na Páscoa, 14 de Nissan, abril. Então se o ministério dele durou 3 anos e meio, você puxa 6 meses disso, você vai chegar em outubro. Então era impossível Jesus ter nascido em dezembro. Além do mais, dezembro é inverno, e eu não sei se você sabe, Vilela, mas em Israel tem até estação de esqui. Ao norte de Israel você tem uma estação de esqui, faz muito frio. Então era impossível os pastores saírem com o pasto para essa época, porque estava tudo queimado. E como que Maria também faria essa viagem até Belém no inverno? Então todas essas improbabilidades fazem deixar muito claro para os teólogos que não é essa a data do nascimento de Jesus. Mas o que então se comemorava no dia 25 de dezembro? Por que Jesus é celebrado, o nascimento de Jesus celebrado no 25 de dezembro? Você tem esse sincretismo religioso que a gente vê no início da igreja. Você tem uma igreja começando pulsante, viva, vibrante, levando o evangelho genuíno, se multiplicando, tinha sinais, tinha maravilhas, os líderes reproduziam aquilo que Jesus vivia. Mas no final do primeiro século, a igreja já era uma mulher caída. Você pega lá em Apocalipse, a carta de Jesus a Éfeso está fazendo, se lembra de onde você caiu, volta para o teu primeiro amor. Então Paulo e Pedro e outros apóstolos falavam, cuidado com os lobos, cuidado com a doutrina de demônios, cuidado com os fermentos que vêm de fora, eles vão tentar perverter a nossa mensagem. E aí quando esses grandes líderes morrem, a igreja ficou de certa forma vulnerável, e esses lobos, esses falsos mestres conseguiram introduzir os seus pensamentos. Isso foi pervertendo ou deformando a doutrina cristã de alguma forma, mas lá em 325 depois de Cristo, a gente tem Constantino, imperador romano, e ele decide que o Império Romano teria agora uma nova religião, e essa religião seria o cristianismo. Ele vê o Império Romano ruindo, ele precisava de uma manobra política para manter o Império de pé, e ele decide então que essa manobra seria religiosa. Depois de 10 grandes perseguições, ele sabe que não adianta bater no cristianismo, então vamos usar o cristianismo ao nosso favor. 325, Concílio de Nicéia, ele lidera o Concílio de Nicéia, só que a grande verdade qual é?
ele está trazendo a própria religião dele para dentro da cultura cristã, para dentro da doutrina cristã. Ele era um adorador do sol, ele era adepto do mitraísmo. Mitraísmo era uma religião que apareceu 1400 anos antes de Jesus, mas antes disso a gente tem lá na Babilônia... Pode falar? O que é? Não, eu tô pedindo para ele colocar a imagem do mitraísmo aí para o pessoal entender o que é. Tem umas imagens do Deus Sol. Ok, maravilha. Tem bastante imagem que a gente trouxe aqui para o pessoal entender. Tem? Ah, então vamos colocando. Tá. Mas aí você tem 1400 anos antes de Jesus, o início do mitraísmo como uma religião organizada. Porém, a adoração ao sol vem muito antes disso. A adoração ao sol vem lá da Babilônia, quando Nimrod a gente tem então Noé, depois de dilúvio, Cush casa com Semíramis, Cush morre, Nimrod é filho dele, Nimrod casa com Semíramis, ele passa a ser adorado como sol porque ele foi um caçador forte, um líder muito poderoso, ele constrói a Torre de Babel, ele lidera essa rebelião contra Deus, ele funda a Babilônia, que é o berço de toda a idolatria, de todo o ocultismo, ele ressuscita cultos satânicos, cultos luciferianos, e ele passa a ser adorado como sol e Semíramis ser adorado como lua. Então esse é o aspecto masculino e o aspecto feminino de Lúcifer, de Satanás. Então essa adoração é babilônica. Você vê essa adoração se expandindo, ela se tornou uma adoração inclusive dos persas, o zoroastrismo adotou essa adoração ao sol, então você pega os reis persas, Ciro, Dário, o próprio Artaxerxes. Tem umas imagens aí do Xerxes, eles eram adoradores eles eram adoradores do sol. E essa adoração, inclusive, afetou Israel. Por um período de tempo, você tem alguns momentos da Bíblia, os sacerdotes no templo adorando o sol. Os sacerdotes, Ezequiel tem uma visão dos sacerdotes adorando o sol. Eles chegaram a colocar postes ídolos dentro do templo, num período de corrupção do sacerdócio e dos levitas. Então, essa adoração ela se expandiu por todo o mundo e ela chegou inclusive a corromper o monoteísmo de Israel. Eles passam a adorar ao sol também. E aí o que a gente vê? Essa adoração previa que no solstício de inverno no hemisfério norte e no solstício de verão no hemisfério sul se celebraria o nascimento do sol. Então entre os celtas você tinha essa cultura que no dia 21 de dezembro, que era o dia mais escuro do ano, que a luz solar durava menos, a noite mais longa, o sol tá morrendo. E eles celebravam então esse novo nascimento do sol, era o solstício de inverno. Porque a partir do dia seguinte ele começa a ficar mais curto até que chega no auge no verão. Os dias duram um pouco mais a cada dia, são mais iluminados, então começa a se celebrar aí. A palavra solstício significa isso, é o dia a noite mais longa do ano. Tá. Aí o que a gente vê? Com esse sincretismo religioso, o dia 25 era o dia do Natale do Sol Invicto, do nascimento do Sol Invicto, e daí vem a palavra Natal. Era o dia do nascimento do Sol Invicto. Com essa fusão religiosa de mitraísmo e cristianismo, onde vários elementos do mitraísmo foram enxertados no cristianismo, você tem inclusive essa mudança de data de celebração de Natal. Então, o dia 25 de dezembro, ele passou a ser celebrado como o dia de nascimento de Jesus só em 350 depois de Cristo, pelo próprio imperador Constantino. Posso só fazer um parênteses aqui? Óbvio, você manda aqui, Lamartine. O interessante é que nunca houve nas escrituras a tradição de celebrar o nascimento. Você não vê celebração do nascimento de Abraão e nem de Jesus, porque isso não era a cultura deles. Entendeu? Mas dentro dessa nova mentalidade pagã, né? Porque o Constantino, ele na verdade ele teria se convertido, entre aspas, porque ele estava perdendo a guerra para um general chamado Maxêncio. E para ele vencer a guerra, ele se junta aos cristãos. Ele teria tido uma visão, né? E ali ele teria se convertido. Até hoje isso é controverso. Muitos dizem que ele nunca se converteu, mas os cristãos que estavam cansados de uma perseguição se juntaram a ele, ele venceu a guerra e aí ele institucionalizou, no caso, a religião cristã, chamando de católica, que católica no latim significa universal. Ele universalizou. Agora, você vê claramente os elementos pagãos, sobretudo dos astros, até nos nomes.
que é, por exemplo, no inglês? Sunday, domingo, é o dia do sol. Monday, segunda, dia da lua. Isso você vê Marte, lunedì, né? Martedi, em todas as línguas, você vê claramente o nome desses astros que eram adorados nas religiões pagãs. Então, não tenha dúvida de que realmente o Natal, como ele foi concebido, ele tem aspectos do paganismo. Mas depois a gente vai chegar lá na aplicação disso para os nossos dias. Porque a gente segue aí, eu só quis fazer essa observação para mostrar como nós realmente temos exatamente nós temos o mesmo pensamento, nós estamos em lados antagônicos. Então nós concordamos tanto com a importância da celebração do Natal, e o Lamartine vai explorar esse tema melhor, mas a proposta aqui é mostrar o porquê de alguns líderes serem contra. Ah, entendi. E entender por que a gente comemora o Natal como a gente comemora e como que esse sincretismo aconteceu. Então, o que a gente vê? O imperador romano, o primeiro imperador romano cristão, entre aspas, Constantino, ele colocou na clandestinidade todas as outras religiões e priorizou o cristianismo, menos o mitraísmo. Por quê? Porque muitos soldados romanos, muitos dos militares romanos eram adeptos ao mitraísmo, eles eram a força e o alicerce do império, então ele não quis mexer com esse pessoal. Só que o mitraísmo sobreviveu até só 394 depois de Cristo. E aí o cristianismo então se sobrepujou, o cristianismo então venceu. Absorveu a data e você não fala mais em mitraísmo. Por outro lado, a Igreja Romana está assimilando a data, a celebração, a comemoração e toda a parafernália e todos os elementos envolvidos nessa celebração. Aí, a partir de 394, o cristianismo passa a construir templos em cima dos lugares onde nós tínhamos as cavernas de cultos ao mitraísmo. Nesses cultos eles matavam boi, derramavam sangue, faziam uma série de cerimônias, sempre envolvendo sangue, porque sangue é moeda no mundo espiritual e as entidades estão sempre exigindo sangue. E a partir daí o cristianismo construiu boa parte dos seus templos em cima dessas cavernas. Se você pega, por exemplo, a Catedral de São Paulo em Londres, ela foi construída sobre um local de culto a Mitra, culto ao Sol. Se você pega algumas catedrais em Paris, o mesmo, tudo em cima de templos de adoração ao Sol que estavam em ruínas. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor na Bíblia Sagrada nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição, mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os 10, é o sábado. Então, quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus? Que é o sábado dos judeus. Que é o sábado dos judeus. Mas isso é mandamento, então o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol, é o Sunday. É o domingo. Então esse é o dia do sol, esse é o dia do domingo. Então até essa mudança ocorreu. E o que a gente vê ali? Invalidada essa observância bíblica original desse quarto mandamento que santifica o dia do Senhor como sábado. Então até nisso a igreja foi deformada. Hoje, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas, são os dias nos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. Então nós não podemos e não precisamos ir para um extremo de dizer, não, então vamos mudar os nossos cultos, vamos fazer tudo de culto de sábado, não é isso. Quando isso também foi objeto de grande divisão no meio da igreja primitiva, quando os gentios passaram a se converter a partir da igreja em Antioquia, eles foram chamados de cristão e eles começaram a discutir quais os mandamentos que eles deveriam cumprir. Entendeu? Então, lá em Colossenses capítulo 2, Paulo deixa claro que algumas ordenanças que eram para os judeus não deveriam ser impostas para os gentios. Dentre estas, as festas de luas novas e sábados. Então lá está deixando claro que eles não teriam que cumprir a adoração no sábado. E a igreja primitiva, principalmente gentílica, ela começou a se encontrar no domingo. Agora, o que ele falou é verdade.
Eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você impõe o sábado para as pessoas? Não, porque para mim o sábado também representa Cristo, mas eu guardo o sábado para mim. Eu e a minha família, o sábado eu separo para Deus. Nós temos na igreja tanto celebração de sábado quanto de domingo. É que ficou tão vinculado a domingo, dia Mas do aí culto, que tá, né? o que ele está falando é verdade, porque o sábado um dia vai retornar. No milênio, por exemplo, vai voltar o sábado. Então, em nenhum momento Deus tinha como, vamos dizer assim, visão que a igreja mudasse o sábado para o domingo. Mas ele não impôs sobre ela essa questão. O apóstolo Paulo deixa claro isso em Colossenses 2. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Porque uma das perguntas que me fazem, mas espera lá, os 10 mandamentos são válidos para hoje? São. Mas e o sábado? Aí você tem que fazer um malabarismo teológico para você não dizer isso. Então não é uma imposição, porque para Deus o conceito de você pode consagrar a Deus todos os dias, mas o sábado é o dia que Deus escolheu. Isso não dá para não dizer isso, entendeu? Na verdade, Jesus abordou a questão do sábado de maneira a flexibilizar bastante a nossa compreensão, porque o sábado é muito mais um conceito. Isso. De você ser, é o descanso. Você ter tempo de descanso com Deus. Por que Deus descansou no 7º dia? Então não é que você tenha que fazer o culto de sábado. Você pode fazer de segunda, de terça, de quarta, não é tem, isso? né? Por que Deus descansou no 7º dia? Ele não precisa descansar. A Bíblia fala que ele não dorme. Então o sábado não foi dado por benefício de Deus. O sábado foi estabelecido por benefício do homem. Então o homem precisa entender a sua necessidade de descanso, mas não é só o descanso pelo descanso. É o descanso para estar com Deus. Então o conceito sabático precisa estar impregnado no coração de cada cristão. Eu preciso ter um estilo de vida que, independente do dia que for, eu tenho que ter tempos de qualidade com Deus, de descanso, para estar meditando na palavra dele, buscando a presença dele, ou adorando o Espírito em verdade. E então o conceito é esse: o sábado é um tempo para estar com Deus. Porém, como o Lamartine colocou, talvez esse sábado um dia venha a ser restaurado no milênio e vai voltar a ser sábado, o dia do Senhor. Se você perguntar para o Rodrigo Silva aqui qual que é o dia do Senhor, ele vai te falar é o sábado, porque muitos cristãos ainda guardam o sábado. Então nós não vamos criticar um ao outro, vamos respeitar as posições doutrinárias, mas se você for avaliar a base da Bíblia e do mandamento, a gente tem essa história. O dia do Senhor era o sábado, e o mitraísmo e toda essa miscigenação de doutrinas acabou tornando o domingo o dia que a gente celebra. Então a gente não vai mudar os dias de culto, mas a gente tem que ter esse entendimento. Qual que é o dia do Senhor? É o domingo? Não, não é o domingo. O dia do Senhor isso é o que sábado. ele está falando, eu acho que é muito legal. Desculpa estar te interrompendo, a tua explicação está maravilhosa. A gente está junto aqui. Mas é importante a gente falar o seguinte: o que me deixa um pouco chateado é que existem pessoas que repetem modelos, e se você trouxer qualquer questionamento, as pessoas já passam a te considerar um herege. O que ele falou é verdade, porque o sábado representa Cristo. Ele é o nosso descanso. Agora, se você pegar do ponto de vista fisiológico e científico, está provado. Até mesmo o ciclo circadiano, você precisa de dormir, você precisa de um dia na semana para você parar tudo, para que você possa recuperar, fazer com que a tua adrenalina ela baixe no teu cérebro e no seu corpo e você descanse. Se você não tiver um dia para você parar, você simplesmente não vai descansar e vai ter problemas de saúde ao longo do tempo, estresse e tudo. E Deus estabeleceu isso não para si mesmo, mas para o homem. Agora, o que ele falou é perfeito, porque tem que ser um tempo separado não só para você dar um número de passos como os judeus, não, para que você possa separar esse tempo para Deus. Então, por exemplo, sábado, chega no sábado, eu em casa, eu e a Lilian, a gente só ouve coisas de Deus. Eu vou pro meu piano, eu faço um tempo de adoração, de live. Por quê? Porque eu falo para Deus: Senhor, eu não entendo algumas coisas em relação a isso, mas eu estou te consagrando essas horas do meu dia para o Senhor. Agora, isso não quer dizer necessariamente que uma pessoa que trabalha no sábado
Ou não no meu possa. caso, que surfa, anda de moto, descansa com a Você família. não pode separar para Deus. Sábado é dia de pegar onda, é dia de passear, descansar com a família. Eu não guardo sábado nem desse jeito que o Lamartine está fazendo, de parar para meditar, buscar faço, Deus. eu gosto. Eu não tenho essa cultura, mas eu tenho o princípio sabático. Eu entendo a importância e a necessidade do descanso e do descanso para se renovar em Deus, e em tempo de qualidade na presença de Deus, independente do dia da semana que for.